Bom dia, A paz. hoje é dia 11 de abril de 2025, né? Daqui a pouquinho começa a Páscoa. Sexta-feira, ou seja, a partir das 18 horas, no pôr do sol, inicia-se o sábado do Senhor, né? Como toda sexta-feira a gente deixa também o convite para quem estiver em São Paulo e quiser participar do culto no lar no pôr do sol, presencial aqui, né? Continuamos fazendo, mesmo que não estejamos gravando, mas continuamos fazendo já há mais de 3 anos. Ou vai Já passou. Ó, começou em agosto de 2022. 22, É. 3, 4, 5, vai fazer 3 anos em agosto desse ano. Né? Então é isso. E agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos, estudando, lendo, né? E nos alimentando da palavra, né? Porque nada mais é o que a gente faz diariamente de estar com o Senhor, é não só conhecer a palavra, mas criar intimidade com Ele e dar a oportunidade de nos alimentarmos perante o que o Espírito Santo nos traz, né? Com a graça de Jesus e as bênçãos de Deus. Hoje vamos pro Livro de 1 Reis, capítulo 21. A gente tá com um pouquinho de barulho de obra aqui, né? Mas, enfim, é a vida. Nabote, um homem de Jezreel, tinha uma plantação de uvas nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. E um dia o rei falou com ele, mostrando interesse em comprar aquela propriedade. Desejo a sua vinha para formar uma horta, explicou o rei. Já que fica ao lado do palácio, em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se for do seu agrado, eu lhe pagarei um preço justo por ela. E Nabote, porém, respondeu: o Senhor me proíbe de dar essa terra que é a herança dos meus pais, né? Então Acabe voltou ao palácio aborrecido, com muita raiva, porque Nabote de Jezreel lhe havia dito: não darei a herança dos meus pais. Ele não quis saber de comer, foi deitar-se e virou o rosto para a parede. Mas olha só a interpretação do Acabe, né? Que Nabote falou que não ia dar, e na verdade Deus não deixa eu fazer isso. Então, quando alguém fala, olha, Deus me falou tal coisa, eu não vou fazer isso, ou Deus me falou tal coisa, eu vou fazer aquilo, respeita. É obediente. Ah, mas será que Deus falou mesmo com aquela pessoa? Você não sabe, você não tá dentro da pessoa, você não cuida do relacionamento dela com Deus, só respeita. Principalmente quando você, né, só completando, quando você indaga, será que Deus fala mesmo com aquela pessoa? Por que você não olha para o espelho e faz a mesma pergunta para você mesmo? Será que Deus está falando comigo? É o espelho, porque quem de fato tem ganha, ninguém tem discernimento para identificar quando é Deus falando, quando é uma seta e tudo mais, não fica perdendo tempo duvidando do relacionamento dos outros, né? Mas quando você questiona o relacionamento do outro com Deus, acima de tudo isso denuncia uma prepotência, no sentido de que só eu escuto, né? Então, essa, assim, foi uma frasezinha só, a gente já tem uma linha longa de dissertação e entendimento. Exatamente. Então, aí ele volta, né, com postura de moleque, né? Menino. Mimado.
Não quero comer, vou virar pra parede. Deixa de ser frouxo. Gente, eu tô assim hoje. É um rei, né? É um rei, poxa. O que tem que cobiçar a terra do outro? Você já não é um rei, você já não tem palácio e tudo. Você tem que ir lá. Ai, porque eu sou um rei, ele tem que me dar. Eu sou o rei. Não, tem que te dar nada. Se Deus não mandou, não é pra dar. Não é pra vender, não é pra fazer nada. E aí, o que está acontecendo com você? Perguntou a sua esposa Jezabel. Por que você não se alimenta? O que deixou você assim tão aborrecido? Eu pedi a Nabote que me vendesse a sua plantação de uvas ou que trocasse por outra terra e ele não quis fazer o negócio. Acabe disse a ela. Afinal de contas, você é ou não é rei de Israel? Perguntou Jezabel. Mas a pergunta dela não era no sentido de que, ei, postura, você recebeu um não, você vai ficar desse jeito? Não. Você é ou não é rei de Israel? Como assim você não obrigou ele, entendeu? A te vender esse negócio? Cadê a sua autoridade, né? Tem muita gente hoje em dia que dá carteirada desse tipo. Eu sou autoridade. E aí ela pega e dá ordem pro rei. Levante-se, coma e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a plantação de uvas de Nabote de Jezreel. Gente, é tanto absurdo numa frase só, né? O conseguir dela é sempre distorcido, deturpado e vil. Não, primeiro que ela, mesmo que não fosse deturpada, ela não tem que passar à frente do marido dela. O rei é ele, não ela, né? Ela não tem que sair resolvendo as coisas pra ele. Quem é que fazia isso, seu Ralf? Quem já fez isso? Então, dentro do espírito de Jezabel, acho que toda mulher já agiu dessa forma. E olha, a gente paga por processo até hoje, porque não querendo ver esse moço aborrecido, né? Ou com dificuldade de resolver algo sozinho. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo. Eu vou lá dar na cara dela, entendeu? Gente do céu. Ora, gente, ora mais. Hoje eu olho para trás e dou risada, né? O que me resta? Mas, na época, eu, né, me achava no direito de passar na frente do marido e falar, não, eu faço tudo, eu resolvo, eu posso, eu mando, eu manipulo, eu dou um jeito, eu convenço, né? Vai nessa. Então, por que será que o mundo tá do jeito que tá, né? É um monte de Acabe e Jezabel espalhado por aí. Mas foi o que as últimas gerações de pais frouxos criou. Filhos moles e mulheres independentes, né? Quando se deveriam criar seres humanos melhores, responsáveis pelo todo, né? Porque quando a gente é responsável por um fragmento que se chama família, nós replicamos e transbordamos isso para tudo o que está à nossa volta, como um testemunho, como exemplo, principalmente partindo da família, para os filhos, depois para o mundo, né? E a gente vê que isso é geracional. Como, mães, avós, sabe? Vem uma herança de atitudes desse tipo. E do outro lado também, né? De homens que ficaram passivos em relação a essa crescente, né? E uma coisa alimenta a outra. Até que o Senhor vai, bota os dois no deserto e fala, eu vou dar um jeito em vocês. Vou colocar vocês na forma certa, que é aquela forma que eu criei lá no início, Adão e Eva. Né? Vai doer! Antes da escolha errada. Né?
E aí pode se debater, filho, mas vai consertar, né? É, E é uma vigilância eterna. diária. Todo dia, igual o vídeo que a gente acabou de assistir, né? Você não come todo, né? De manhã, de tarde, de noite, às vezes mais de uma vez, mais do que 3 refeições, graças a Deus. Então você precisa olhar, orar e vigiar o tempo inteiro para não cair, não é só em pecados novos, mas aquele mesmo pecado. Porque aonde você já pecou é que é mais fácil você ir lá e errar de novo, Né? entendeu? Porque é um ponto vulnerável. Então, versículo 8. Nossa, e só esse capítulo dá pano pra manga, né? Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe. Olha só, em nome de Acabe. Tá me lembrando uma pessoinha que fica andando aí pelo mundo achando que é o presidente, não é? É, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Porque a perseguição tá gigantesca. Ai, Né? coitada. Mas tudo bem, no tempo certo, tudo vai vir à tona. Ela selou as cartas com selo real e mandou às autoridades de Jezreel, onde Nabote morava. Na carta ela escreveu: reúna os moradores da cidade e anunciem um dia de jejum e oração. Depois faça com que Nabote compareça num lugar de destaque entre o povo e encontrem 2 homens vadios que o acusem de amaldiçoar Deus e o rei. Depois levem Nabote para fora e matem-o a pedradas. Ou seja, ela usou aquilo que está na lei, né? Tem alguma similaridade àquilo que está na lei contra a própria pessoa, pagando testemunhas falsas, né? E distorcendo a própria veracidade, né? Porque tem gente sendo aí processada e presa por viagens que nem fez, né? Se a gente for ver a quantidade de distorções que nós vivemos só nesse fragmento chamado Brasil, Não, e pior, fora do mundo, fora o mundo todo. e ela usando as coisas de Deus. Tipo, que é para fazer jejum, que é para fazer oração. Porque o povo é ludibriado. Quando se fala que estão fazendo alguma coisa em nome de. Mas cuidado, nós vivemos embaixo de Jezebel. Os anciões... Gente, eu não consigo matar uma formiga. Os anciões da cidade de Nabote e outros líderes fizeram conforme as instruções da rainha Jezabel. Então, ela não estava sozinha nessa decisão. Tinha um monte de cúmplice. Gente, lógico. Será que tinha algum juiz aqui também? Sem dúvida. Né? Eu ia falar uma coisa, deixa eu falar. Oficializaram o jejum e colocaram Nabote para sentar-se num lugar de destaque no meio do povo. Então, 2 homens de mau caráter acusaram Nabote diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei. E ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Os anciões da cidade e os outros líderes mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Ou seja, missão dada, missão cumprida. Quando Jezabel ouviu a notícia de que Nabote havia sido apedrejado até morrer, disse a Acabe: lembra-se daquela plantação de uvas que Nabote não quis vender a você? Bem, você pode ficar com ela agora. Ele está morto. Ele já era, mas o outro aproveita o sítio. É do amigo, né? Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, desceu para tomar posse daquela plantação de uvas. Bobão, né? Vai lá aproveitar. Então a palavra do Senhor veio a Elias,
o tesbita. Aí pronto, sobrou para Elias de novo. E ele vai. tava fugindo dela, lembra? Uhum. Ela ameaçando ele de morte. E Deus vai lá e fala, vai lá meter as caras. Mas Deus já tinha dado a letra para ele e falou, ó, você tá em aviso prévio, cumpre aí que depois eu te levo. Lembra? Gravamos ontem. Vá até Samaria para se encontrar com o rei Acabe. Ele está na plantação de uvas de Nabote, a fim de tomar posse dela. Diga a ele, assim diz o Senhor, já não basta o mal em matar Nabote? Era preciso que se apossasse da sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, por causa disto, os cães vão lamber o seu sangue fora da cidade, da mesma maneira como lamberam o sangue de Nabote. Então, o meu inimigo me encontrou, exclamou Acabe ao ver Elias. Sim, respondeu Elias. Por que você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Por isso ele disse, eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você e eu vou acabar com você. Eu não vou permitir que sobreviva nenhum dos seus descendentes do sexo masculino, tanto escravo como livre. Eu vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família do rei Baasa, filho de Aías, porque você provocou a ira de Deus e levou todo Israel a pecar. E a respeito de Jezabel, o Senhor diz, os cães vão devorar o corpo da sua esposa Jezabel junto aos muros de Jezreel. A gente vai ver isso ali na frente. Os membros que pertencem à família de Acabe, que morrerem na cidade, serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves dos céus. Nenhuma outra pessoa se vendeu tão completamente como Acabe, pois a sua esposa Jezabel conseguiu que ele fizesse toda espécie de mal que o Senhor reprova. Ele foi culpado porque adorou ídolos, como adoraram os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Quando Acabe ouviu essas profecias, rasgou as roupas, usou roupa feita de pano de saco, jejuou, passou a dormir em cima dos panos de saco e andar de cabeça baixa. Então, assim, houve ali algum gesto de arrependimento, algum. Então, veio outra palavra ao tesbita Elias da parte do Senhor. Está vendo como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, eu não vou aplicar o castigo que prometi enquanto ele estiver vivo, mas eu vou aplicar ao filho dele. Ou seja, consequências são consequências, vão ser cobradas. Então, assim, até o último minuto, a gente pode ter a esperança de que um Acabe da vida, qualquer tipo de psicopata por aí, possa sim se humilhar perante Deus, se converter e estar a salvo. Até os de toga, né? E a gente sempre pede que isso aconteça, mas exato. Porque sim, complicado. O Senhor aceita atitudes de rendição. Agora, precisa chegar nesse ponto? Né? De qualquer forma, mesmo que Acabe tenha sido perdoado pelo Senhor por toda essa postura, ele não isenta das consequências, assim como ele não isentou Davi. E outra, isso foi para o rei Acabe, não foi para Jezabel. Ela não se humilhou. Ela não acompanhou o marido nisso. E aconteceu exatamente o que foi dito por Deus pela mensagem de Elias. Exatamente. Agora, pode ocorrer também, né?
porque a gente sempre está intercedendo muito pelas pessoas, né? Pai, oro, tem uma pessoa que é difícil, né? Pai, mas se o senhor está dando jeito em mim, o senhor dá jeito em qualquer um. Eu sempre falo isso. Tiro por mim, né? Aí a gente quer orar, a gente quer manter a esperança, sabe? Acesa. Mas tem hora que ele também vira e fala, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Está lá em Romanos 9. Não só lá. Não só lá. E aí tá bom. Não posso nem orar. É porque quando o Espírito Santo toca, a gente quer agir o mais próximo possível daquilo que Jesus espera de nós, né? Que ele diz, se o inimigo bater, dê a outra face. É muito difícil, né? É uma coisa complicada de se fazer. Mas isso não quer dizer se venda, se humilhe para as pessoas. Não. Fale comigo, eu resolvo. Eu sou o advogado. Deus, Jesus, né? Porque ele está vendo a humilhação e ele está sabendo o que é justo e o que não é justo. E tem uma coisa que vale a reflexão também, que na palavra deixa muito claro, tem uma grande diferença entre você ser fantoche de Satanás e ser instrumento dele. O rei Acabe, infelizmente, era um fantoche. Porque, sabe? Ele não fazia, né? Ele ficava mimado, fraquejava e deixava outros fazerem em nome dele. Exatamente. Agora, quem bota a mão na sujeira mesmo, né? Aí o buraco é mais embaixo. Então, a gente tem que ter atenção com isso também, né? Que muitas pessoas falam assim, não tem pecadinho, pecadão, para Deus é tudo a mesma coisa. Não, também não é assim. Tem diferenças. Tem. Claro que pecado é pecado. Né? E todos têm consequência. Dentre os 10 mandamentos, se você transgredir um, você está transgredindo todos, sabe? Porém, cada coisa tem seu peso. E o Senhor é justo. Ele é justo. E diferente do que muitos pensam, né? Que isso não, a justiça de Deus não vai me atingir, porque a pessoa vai e faz uma coisa. Não aconteceu nada. Aí faz mais uma e mais outra. E vai estreitando, vai estreitando. E a justiça não está vindo ainda, não quer dizer que ela não virá. Ela só está acumulando. É igual ficha corrida de um monte de gente que está aí liberto, enquanto outros que só estavam orando pedindo justiça estão presos, né? Uns mataram, estupraram e fizeram atrocidades e estão soltos, com o aval daqueles que deveriam defender o povo que paga tudo o que eles têm. Então, isso tudo vai ser cobrado, porque infelizmente, pela ignorância destes que detêm posições que deveriam ser de proteção do povo mais humilde e que não tem tanto conhecimento, estes que estão se achando acima da lei têm sangue nas mãos. E não é dizer que igual a Acabe, mas eu não fiz, mas você autorizou, você assinou embaixo e você deixou acontecer. Igual este exemplo que eu dei de vários que estão libertos por esses líderes frouxos, vendidos, o cara sai e é reincidente 1, 2, 3, 10, 30 vezes
Tem gente que tem ficha corrida que tem 800 anos se ele fosse cumprir. Nem Matusalém conseguia cumprir uma pena dessa. Mas a lei cega, com homens frouxos à frente das leis, distorcendo tudo e fazendo pouco caso do povo, porque eles têm que trabalhar para pagar as contas, senão perde tudo que tem, tudo o pouco que tem, né? Ou acham que tem, porque se vocês acham que são livres, podendo trabalhar todo dia, lê do engano, vocês são escravos destes líderes que se dizem a voz do povo, né? Acordem. Essa é a mensagem de hoje, né? Aqui tem um retrato da sociedade moderna, né? Dos arranjos sociais, das famílias, tanto as Jezabéis que tem um marido para manipular ou um ex-marido para manipular, quanto aquelas que estão sozinhas, os Acabes, né? Que deixam a coisa, sabe, estressar, chegar num limite extremo para daí, sabe, tomar atitude, entendeu? Então, assim, oremos para que, não vai ser todo mundo, eu já perdi essa ilusão, mas que os filhos do Senhor, sabe, aqueles que ainda precisam completar o número, que se libertem, que acordem. Eu profetizo que eles se libertem dessa teia de aranha, sabe? Do mal. Porque Satanás é muito previsível. O joguinho dele é somente replicar essa fórmula. Cai quem quer. Certo? Então é isso para hoje, né? Palavra poderosa. Aí, amanhã, no sábado do Senhor, né? Que já é o início da Páscoa. Até o dia 20. É onde a gente precisa realmente fazer um jejum, né? E oração. E refletir. Jejum, muito mais, de palavras, de pensamentos que refletem esse tipo de postura na gente, sabe? Porque a carne é inimiga do espírito. Sempre será. A gente sempre vai ter uma Jezabel e um Acabe dentro de nós. E a guerra é diária, constante. Só Jesus na causa. Certinho? Fiquem com Deus e até o momento que Ele permitir. Amém.